Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês que estão nos assistindo. Meu nome é professor Silvio Soares, estou aqui para mais uma missão, convidado pela Trino OAB, para que a gente possa atingir êxito e aprovação no exame da ordem. Esse é o nosso objetivo aqui, com certeza nós conseguiremos atingi-lo, levando cada um de vocês à excelência, que é os nossos 40 pontos aí na primeira fase, se Deus quiser, né? Como já dito, meu nome é professor Silvio Soares e estaremos numa disciplina fantástica com vocês, que é a disciplina Ética Geral e Profissional. Uma disciplina que vocês sabem, né, que ela tem um foco bastante pesado na primeira fase da OAB, onde nós trabalharemos aí com 10% da prova, né? Nós colocamos aí 8 questões de ética geral e profissional que irão ser trabalhadas aí dentro da nossa primeira fase. E por que é importante estudar ética geral e profissional, professor Silvio? Porque, galera, podem ter certeza que isso lhe trará grandes chances já de uma aprovação, atingindo êxito e gabaritando as nossas 8 questões muito tranquilas. Ah, mas como assim? Muito tranquilas mesmo. Nós estaremos com uma equipe aqui de grandes profissionais, de excepcionais professores que irão orientar vocês, irá dar o caminho correto para que você possa obter êxito e com certeza ser aprovados nesta primeira fase. E nessa nossa primeira aulinha, né, galera, para que a gente possa dar início aos conteúdos primordiais e importantes em uma primeira fase em ética geral e profissional, é começarmos a falar um pouquinho das legislações que vocês terão que utilizar. Legislações essas importantíssimas que a partir de hoje, como base, nesse início de curso, eu quero que você guarde ali junto da cabeceira da sua cama. Estas legislações terão que ser lidas de noite, noite e dia, para que nós tenhamos a possibilidade de gabaritarmos todas as questões relacionadas em ética geral e profissional. Primeiro passo, entendermos que nós teremos que utilizar da nossa primeira legislação, que é a Lei 8906 de 1994. Ou seja, é o nosso Estatuto da OAB, Lei Federal. Então, vamos gravar a Lei 8906 de 94. Além dela, galera, nós vamos precisar também, né, de análise no Código de Ética e Disciplina da OAB, tá? Fiquem atentos, fiquem bastante espertos, que quando nós falarmos no Código de Ética e Disciplina, observem, pessoal, que em 2016 nós tivemos esta alteração para o novo Código de Ética, né? Então, quem estiver estudando com algum material um pouquinho mais antigo, fiquem atentos para não pegar um material desatualizado. Tá? Nós estamos falando aqui, galera, certo? De um código de ética que veio a ser renovado agora, ó, há 4 anos, praticamente em 2016. Além disso, também, nós estaremos estudando o regulamento geral da OAB, tá? Regulamento geral da OAB, além, né, de provimentos federais. Então nós iremos aqui no decorrer das aulas trazer alguns apontamentos em alguns provimentos federais de suma importância, principalmente os últimos provimentos federais que nós tivemos aí nesses últimos anos e algumas orientações também trazidas pela OAB para que a gente possa o quê, pessoal? Tá acompanhando todas, né, esses trâmites e alterações atribuídas nesses últimos anos. Então eu tenho Lei 8906 de 94, Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral da OAB, além de provimentos, né, e outras circunstâncias que nós iremos trabalhar daqui para frente. E como hoje é o nosso primeiro encontro, galera, e para a gente começar aí de pé direito, né, o nosso conteúdo, nós iremos falar um pouquinho sobre o Código de Ética e Disciplina, um ponto bastante importante que é base para o nosso estudo e que já tivemos algumas questões cobradas em exames passados, que é falarmos um pouquinho da deontologia forense. O que seria essa deontologia forense, professor Silvio? A deontologia forense nada mais é que o estudo do dever jurídico, né? E ele é baseado através de alguns princípios. É claro que quando você pegar o novo Código de Ética, galera, abrir a partir do artigo 3º, vocês irão observar uma diversidade de princípios que nós temos como base aplicados à figura do profissional. É claro que aqui nós iremos trabalhar com
todos eles, mas iremos trazer os principais para que vocês fiquem atentos e caso eles venham a ser cobrados na primeira fase da OAB, nós tenhamos sucesso em acertar e gabaritar essas questões. Então vamos lá? Quais são esses princípios da deontologia forense hoje? Quais são os principais princípios que temos que ficar alertas para que a gente, o quê, pessoal? Atinja êxito e consigamos o quê? A gabaritar as 8 questões de ética. Lá, no artigo 3º, nós falamos um pouquinho do princípio da pessoalidade. O que viria a ser esse princípio da pessoalidade dentro da deontologia forense, dentro do Código de Ética e Disciplina? Ela fala assim, ó, a relação formada em cliente e advogado tem por base a pessoalidade, ou seja, uma relação eminentemente pessoal, até pelos bens jurídicos envoltos na relação, como patrimônio, família, honra, imagem e outras circunstâncias. Então notem, pessoal, que o princípio da pessoalidade, ele é aplicado diretamente na relação entre advogado e cliente. Para que haja a contratação de um profissional, um dos princípios basilares que nós temos dentro da deontologia é a pessoalidade. Então nós temos o intuito persona. Eu ali tenho o quê, né? A escolha por um determinado profissional que irá me representar, certo? Através de um instrumento, né, conhecido como mandato, ou seja, um instrumento atribuído hoje, conhecido e chamado de procuração, para que ele possa me representar em juízo, tá? Então, o primeiro princípio que nós temos, que é bastante simples, é o princípio da pessoalidade. Além dele, também encontramos o princípio da confiabilidade, ou seja, confiança e honestidade, certo? Por quê? O profissional ele tem que transmitir essa confiança ao seu cliente, né? Não é fácil hoje, né, que o cliente busque qualquer profissional. O cliente, ele se atenta a alguns requisitos, muitas vezes indicações trazidas por outros colegas, para que ele possa o quê, né? Às vezes procurar aquele profissional. No intuito o quê, né, pessoal? Através da própria pessoalidade, com critérios de confiabilidade, nós termos a possibilidade de tornássemos um representante deste determinado cliente. Então nós falamos que é a base da relação formada entre cliente e advogado, e desta forma o rompimento desse elemento faz com que não mais se perpetue a relação. Então, galera, a confiabilidade e a pessoalidade, eles sempre estarão guiados em conjunto. A partir do momento que eu perco a confiança no profissional, infelizmente não tem como mais esse profissional me representar, seja em juízo ou fora dele, através de um instrumento procuratório, de uma procuração, de um mandato, né? Ortogando poderes a este determinado, né, advogado. Tá? Então, são 2 princípios bastante simples, mas princípios esses que já foram cobrados, baseados no artigo 3º, nas nossas primeiras fases do exame da ordem. Outro princípio que eu trago bastante destaque, meus queridos alunos, dentro da deontologia forense, é o princípio do sigilo profissional. É o dever do advogado manter sigilo sobre todas as informações que tenha obtido no exercício profissional, quer seja como advogado, conciliador, árbitro, mediador ou outras funções desempenhadas na OAB. Galera, por que eu falo isso para vocês? O princípio do sigilo profissional é um dos princípios mais cobrados em primeira fase. Todas as vezes que nós verificamos questões envolvendo a deontologia forense, sempre nós tínhamos em uma das alternativas, né, um foco atribuído à figura do princípio do sigilo profissional. Então notem, galera, que o sigilo profissional ele é completo, ele é total. A partir do momento que eu transmito poderes a você através da confiança que eu tenho e da pessoalidade, né, o que acontece? Todas as informações trazidas ali só devem ser utilizadas junto àquele processo de forma devida por parte do profissional. Essas informações, elas não podem ser trazidas, tá, galera? Ou, né, colocadas a outra autoridade. Eu falo isso porque várias vezes a OAB nos cobrou questões relacionadas ao princípio do sigilo profissional. Em que sentido? Às vezes atribuindo, por exemplo, que você foi intimado como advogado
por um delegado ou pelo Poder Judiciário para que você trouxesse informações relativas ao seu cliente, informações dele. Você é obrigado a trazer essas informações? Não. O advogado, ele é defendido, galera, por este princípio do sigilo profissional. Levantar a mão e falar: eu estou defendido, eu estou protegido, me desculpe, eu estou protegido pelo princípio do sigilo profissional e não trarei nenhuma informação relativa ao meu cliente. Ela é confiada a mim e ela só será repassada e atribuída dentro dos autos processuais e quando for necessário e para que seja produzida a defesa do meu cliente. E ponto final. Então não existe delegado, não existe promotor, não existe magistrado que irá retirar, certo, informações de você, profissional, em relação ao seu cliente, em virtude da deontologia forense, o estudo do dever jurídico, através do princípio do sigilo profissional. Notem, galera, que eu trouxe em destaque para vocês, bem no finalzinho aqui do nosso quadro, uma observação. Em regra, o princípio do sigilo profissional é intocável, ou seja, eu não posso trazer informações relativas ao meu cliente, salvo se uma das questões que possam vir a cair aí na sua primeira fase do exame da ordem falarem grave ameaça ao direito à vida ou à honra, ou que envolva uma defesa própria, tá? Galera, olha que interessante, princípio do sigilo profissional, não poderei trazer informações relativas ao meu cliente, salvo nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, certo? Ou mesmo que envolva a sua defesa própria, tá? Então, na defesa própria, ou tão mesmo grave ameaça ao direito, vida, à honra, lembre-se, galera, é uma excepcionalidade onde eu tenho a possibilidade de transmitir, de trazer informações relativas ao meu cliente. Fora essas exceções, eu devo resguardar totalmente essas informações e somente utilizá-las no momento adequado, de forma oportuna e na defesa do meu cliente. Show de bola? Uma vez eu observei uma questão bastante importante, que ela se tratava da seguinte circunstância: se essa ameaça relativa à vida ou à honra for de um parente próximo a você, certo? Então, por exemplo, se a sua esposa ou seus filhos forem ameaçados, certo? Isso poderia cair nesta excepcionalidade? Sim, tá, galera? Então nós já observamos algumas questões relacionadas a essas circunstâncias, no qual pode cair nessa excepcionalidade, onde eu possa quebrar o princípio do sigilo profissional, tá? Então, em regra, intocável, salvo estas excepcionalidades. Dentre outros princípios também bastante importantes, nós temos o princípio da não mercantilização. Galera, isso é bastante importante, tá? Nós não poderemos vincular a advocacia com o objeto mercantil, a mercantilização. Como assim, Silvio? Como? Não estou entendendo. Galera, por incrível que pareça, a advocacia, ela não tem um cunho mercantil, um cunho de forma direta mercantil. Tanto é verdade que você hoje pode utilizar da publicidade para divulgar o seu trabalho. Mas esta publicidade, galera, ela não pode ter um cunho mercantil. Se isso for focado e observado, o profissional ele pode ser responsabilizado. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós iremos ter algumas aulas específicas trabalhando sobre a publicidade na advocacia, seja na sua advocacia individual, seja na publicidade da sua sociedade de advogados. Hoje, o Código de Ética e Disciplina, ele nos traz, galera, né, limitações para que eu possa divulgar o meu escritório, divulgar a minha sociedade, tá? Então, tomem muito cuidado. Não vincule a advocacia com a mercantilização. Tanto é verdade, até por um nível de conhecimento de vocês, que também iremos falar em alguns encontros à frente, a figura da própria maquineta de cartão de crédito. Por que eu falo isso? Nós tivemos, galera, por uma década, aí, mais de uma década, a não utilização da maquineta de cartão de crédito como forma de recebimento dos honorários advocatícios,
né? Então nós tínhamos outras modalidades de recebimento, né? Mas não tínhamos a autorização da utilização da maquineta de cartão de crédito. Diga-se de passagem, havia algumas discussões que a utilização da maquineta de cartão de crédito geraria o quê? Um caráter mercantil, mercantilista. E isso atingia diretamente um dos nossos princípios da deontologia forense. Graças a Deus, com o nosso novo Código de Ética e Disciplina, nós tivemos algumas alterações, né? Uma delas foi com a autorização da utilização da maquineta de cartão de crédito para o recebimento dos nossos honorários. Olha que coisa boa, né, galera? E uma questão que também já foi cobrada em exames anteriores e pode vir ser cobrado novamente, tá? Então, a nível de conhecimento, o princípio da não mercantilização também é um dos princípios basilares da deontologia forense. Princípio da exclusividade. O Estatuto de Advocacia prevê como sendo vetada a divulgação da advocacia com outra atividade. Galera, o princípio da exclusividade é um princípio bastante importante que também nós temos, tá? O princípio da exclusividade, ele nos traz que a advocacia, ela não pode ser mesclada com outra atividade profissional, tá? Então, o que isso quer dizer? Que, em regra, se nós encontrarmos uma questão onde nós tenhamos, por exemplo, escritório de advocacia e perfumaria, não podemos, galera. Escritório de advocacia, né, e pastelaria, não podemos. Ou seja, a circunstância atribuída, né, ao escritório de advocacia é especial. Ela é específica, ela não pode ser vinculada a outras atividades. Mas, professor, eu posso exercer mais de uma atividade? Ser advogado, por exemplo, e ser dançarino? Posso, desde que eu não divulgue, não pratique essas atividades em conjunto, tá? Então, fiquem bastante atentos. Já tivemos questões relacionadas a esse tema também em provas anteriores da OAB. E nós tivemos alguns alunos que pecaram, pisaram aí, né, na maionese, escorregaram e acabaram por perder questões sobre esse tema. Então, com calma, nós iremos trabalhar ele lá à frente, mas já fiquem atentos aqui a esse princípio da exclusividade. Bacana, galera? Princípio da indispensabilidade e inviolabilidade. São dois princípios também bastante tranquilos que eles já advêm, pessoal, do artigo 133 da nossa Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações do exercício da sua profissão, nos limites da lei. Então, nós teremos a indispensabilidade e a inviolabilidade. Então, nós temos prerrogativas, nós temos proteções atribuídas a esse profissional, galera, advindas da própria Constituição, advindas dos direitos e deveres que hoje encontramos a partir do artigo 7º da Lei 8906 de 94. Então, são princípios basilares que devem ser vinculados a vocês para que, caso tenhamos alguma questão relacionada ao tema, vocês se lembrem lá da deontologia forense. Outros princípios também bastante importantes que nós encontramos através do artigo 3º do nosso Código de Ética e Disciplina. Função social. A advocacia, nos termos do artigo 133, emerge a nítida função social, ainda que exercida de munus privado, tendo em vista que cumpre com o encargo de contribuir com a realização da justiça. Então, notem, galera, que mesmo que o advogado ele produza um munus privado, nós exercemos uma função social, certo? Há necessidade e presença do advogado para a realização da justiça, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Lembrem-se que o advogado ele produz esse munus, né, mesmo que privado, a sua função social. Então, ele está produzindo esta função pública também, tá? Outro princípio também importantíssimo que nós temos, o princípio da independência. Alguns doutrinadores até chamam esse princípio de princípio da independência técnica profissional. Ainda que o advogado exerça serviço público atingindo uma função social, este labor não vincula-se ao Estado, tratando-se de atividade profissional que deverá necessariamente ser exercida com independência. Galera,
A independência técnica profissional, ela sempre será atribuída ao advogado. Ah, mas ele exerce uma função social, mesmo que seja de munus privado. Beleza, mas lembrem-se, galera, que o advogado ele sempre irá atuar dentro da causa da melhor forma possível, utilizando das melhores técnicas, das melhores defesas que ele entender necessário à figura do seu cliente. Eu sempre gosto de falar sobre a independência técnica profissional, porque eu já lembro lá também, lá à frente, de outro módulo que aqui iremos estudar, que é do advogado empregado. Porque muitas vezes você é contratado por uma sociedade de advogados, você é contratado por um escritório de advocacia. Tudo bem, professor, eu vou ter o meu patrão, eu vou ter o meu chefe, mas em relação a isso, eu perco a minha independência técnica profissional, sendo que já é um princípio da deontologia forense? Não. Por mais que eu tenha, certo, pessoal, um temor referencial, ou seja, eu tenho um poder de comando, mesmo assim, não retira do advogado empregado a independência técnica profissional que ele tenha sobre todos os processos que ele esteja atuando. Ele sempre irá atuar da melhor forma que ele entender necessária para que ele venha ou tenha a possibilidade de obter êxito e um bom resultado ao seu cliente. Show de bola? Então notem que esses são os princípios basilares da deontologia forense que nós temos, né, como base de estudo, o artigo 3º e seguintes do nosso novo Código de Ética e Disciplina. Então esse é o nosso passo principal, é o nosso pontapé inicial para que a gente já tenha base nos nossos estudos. Para você que está começando a estudar hoje, tá? Você que está começando a estudar hoje, fala assim, poxa, é muito difícil, professor Silvio, eu não vou conseguir, cara, é muita coisa. Você vai conseguir, pode ter certeza. Então comece pela base, dando uma análise nos principais princípios no estudo da deontologia forense, para que você consiga o quê, galera? Responder qualquer questão relacionada a esse tema. Show de bola? E dando ainda continuidade na nossa aulinha de hoje, nós temos outros pontos bastante importantes também. Se nós falamos um pouco da deontologia forense, da importância, né, da função social do advogado junto ao Poder Judiciário, nós também iremos aprofundar um pouquinho sobre essas atividades, né, praticadas pela advocacia, como que elas funcionam, né, como elas hoje são aplicadas. O advogado, galera, ele tem uma participação obrigatória, ele estará de frente, ele irá representar, né, aquele que o contratar, junto aos órgãos do Poder Judiciário. Nós necessitamos, né, da função do advogado como obrigatória para assessorias, consultorias e direção jurídicas, vistar autos constitutivos de pessoas jurídicas, acompanhamento de inventários, separações, divórcios, extinção de união estável e uso capião extrajudiciais. Então notem, pessoal, que nós temos funções privativas do advogado. Quando eu falo funções privativas do advogado, meus queridos alunos, lembrem-se, são aqueles que se encontram devidamente inscritos nos quadros da OAB. Este é considerado advogado. O bacharel em direito não é advogado. O estagiário, meus amigos, não é advogado. Tudo bem, o estagiário nós iremos traçar alguns ditames e orientações para que ele possa produzir atos sem a presença do advogado, mas com a autorização deste, tá? Aqui nós estamos falando de atividades privativas do advogado, tá? Então, temos aí, pessoal, alguns pontos bastante importantes, né? Em relação a essas circunstâncias, galera, né? Nós temos o artigo 3º do próprio Estatuto da OAB, que ele nos fala o seguinte: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Exercer atividade de advocacia sujeita ao regime dessa lei, Lei 8906 de 1994, além de regime próprio a que se subordine os integrantes da Advocacia Geral, da Procuradoria da Fazenda Nacional,
Defensoria Pública, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas de Estado, Distrito Federal e municípios e das respectivas entidades da administração direta e fundacional. O estágio de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sobre a sua responsabilidade. Então, galera, o que acontece? O que nos traz o artigo 3º? Por que a leitura basilar do artigo 3º? Para nós observarmos, né, que nós teremos de frente e de responsabilidade pela atividade do advogado a figura da OAB, né? Então, para que eu possa exercer a minha atividade profissional, eu devo estar devidamente inscrito nos quadros da ordem. É claro que aqui eu peço para que vocês tenham bastante atenção. Algumas mudanças nós tivemos, né, nos últimos anos. Aqui, por exemplo, o artigo 3º fala da Defensoria Pública. O STF já posicionou nesse sentido, atribuindo que, para que você exerça a função de defensor público, não há necessidade de aprovação no exame de ordem, né? Tivemos outros provimentos também, como o provimento 167 de 2015, né, pessoal? Falando um pouquinho da circunstância, da figura, né, dos magistrados e do Ministério Público, né? Aqueles lá de 1994 que poderiam exercer futuramente a figura da advocacia, né? Não havendo a necessidade, certo, pessoal, de buscar o exame de ordem. Então foram algumas circunstâncias e alterações que nós tivemos nesses últimos anos, mas bem tranquilas. Então notem que, em regra, eu tenho que fazer o exame da ordem. O artigo 8º e depois o artigo 9º, um falando sobre os requisitos para se tornar advogado e o outro falando sobre os requisitos para se tornar estagiário, devem ser cumpridos na íntegra, para que nós tenhamos a possibilidade, o quê, galera, né? De poder exercer a atividade privativa de advogado. Então, esses requisitos, que também estão lá no artigo 8º e no artigo 9º, devem ser sempre observados. Por exemplo, né, tenho que ser aprovado no exame da ordem para que eu possa buscar a minha inscrição junto aos quadros da OAB. Eu tenho que estar o quê, né, pessoal? Com o meu bacharelado, ou seja, eu tenho que estar concluindo, já tem que ter concluído a minha faculdade, né? Eu tenho que ter o quê também, né? O meu alistamento militar, que é exigido. Então, são requisitos basilares. E, além de tudo, para que possa exercer a advocacia, eu não posso estar em um cargo ou função que gere incompatibilidade, tá? Então, tudo isso deve ser observado, que também iremos tratar com maior cautela em outros encontros. Beleza? Outros pontos importantes aqui também que nós temos nesse nosso primeiro encontro, galera, né? Nesse encontro rápido nosso aqui, que a gente poderia ficar meses e meses, horas e horas falando com vocês. A postulação em juízo é oportuno dizer que nós temos a função, né, privativa do advogado para que ele possa conduzir a representação do seu cliente. Mas é claro que a OAB, muitas vezes, ela gosta o quê, pessoal? De trazer exceções, excepcionalidades. Então é bom nós ficarmos atentos. A postulação em juízo requisita a obrigatoriedade da participação de quem? Do advogado. Então notem, eu represento o meu cliente como advogado, tá? O bacharel não representa o seu cliente. Por quê? Ele estaria exercendo uma profissão de forma indevida, porque ele não está devidamente inscrito nos quadros da OAB, tá? Então ele pode responder até pelo exercício ilegal da profissão. Então tomem cuidado com isso. Mas notem que existem algumas excepcionalidades, onde eu não tenho a necessidade de requisitar a presença do advogado. Primeira circunstância que nós temos, galera, é do habeas corpus, tá? O habeas corpus, galera, note que nós temos uma excepcionalidade, não há, né, a presença do advogado. Então, qualquer um, não é uma peça exclusiva do advogado, então qualquer pessoa pode postular um HC, tá? Então, você poderia desenvolver como estudante de direito um HC para o seu colega que está preso? Sem problema algum, tá? Não é uma peça privativa do advogado. Essa questão já foi cobrada, salvo engano, no exame 30 da OAB,
tá? 30 ou 31, não me recordo agora, nós tivemos uma questão relacionada a esse tema, que o fulano de tal foi auxiliar o amigo ingressando com HC em virtude da prisão que ele entendia, né, desnecessária ou ilegal. Então notem, o HC não há necessidade. 2. Juizados especiais em causas que não superem 20 salários mínimos, tá? Então as causas que atinjam até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogados. Professor, mas se for uma causa de 21 salários mínimos, há necessidade. Acima de 20 até 40, que é o limite da Lei 9.099 de 95, há necessidade de advogado. Notem também outra pegadinha. Nos critérios de recurso nos juizados especiais, também há a obrigatoriedade de presença do advogado. Então eu posso ter uma causa de 10 salários mínimos sem advogado. Professor, fui lá, entramos com a ação, ganhei a ação, não precisei do advogado. Mas a parte contrária recorreu e agora eu tenho que apresentar minhas contrarrazões na turma recursal. Preciso contratar um profissional? Sim. Então no grau de recurso há obrigatoriedade de um advogado, independente do valor da causa. Bacana? Então aqui embaixo, até 20, sem necessidade. De 21 a 40, há a necessidade do advogado, ou nos graus de recurso dos juizados especiais na turma recursal também. Beleza? Outro ponto importante, não há necessidade também nas ações postuladas nos juizados especiais federais cíveis, de até 60 salários mínimos. Bacana? Também, não há necessidade em regra nas ações de alimentos, nas defesas em sede administrativa disciplinar, tá? Então, processo administrativo disciplinar, galera, não há obrigatoriedade da contratação de um profissional da advocacia, de um advogado, daquele que se encontra devidamente inscrito nos quadros da OAB. Show de bola? E o ius postulante da Justiça do Trabalho também, galera, tá? Então, o ius postulante da Justiça do Trabalho, ela é aplicada, né? Nós temos aí, né, o próprio TST se posicionando nesse sentido, só que nós temos algumas excepcionalidades. Por exemplo, no caso, né, para fins de recurso, há obrigatoriedade do advogado. Fins de recurso de competência do TST, galera, necessita de advogado. 2. Ações decisórias necessita de advogado. Ação cautelar e mandado de segurança necessita de advogado. Então tome um pouquinho de cuidado, tá? Com o ius postulante, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema nesse sentido e possam vir a cair nessas pegadinhas. Vamos que vamos? Outro ponto também, postulação perante Justiça de Paz, tá? Então isso nós já tivemos um ADIM também no STF, já determinando que não há obrigatoriedade do advogado. 8. Postulação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, né? Vocês vão trabalhar isso muito com professores fantásticos aqui da área penal, inclusive a professora Laila, no qual ela vai falar com calma, mas já antecipando, em regra, não há necessidade da presença do advogado. Voltamos para o nosso segundo bloco. Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês que estão nos assistindo. Meu nome é professor Silvio Soares, estou aqui para mais uma missão, convidado pela Trino OAB, para que a gente possa atingir êxito e aprovação no exame da ordem. Esse é o nosso objetivo aqui, com certeza nós conseguiremos atingi-lo, levando cada um de vocês à excelência, que é os nossos 40 pontos aí na primeira fase, se Deus quiser, né? Como já dito, meu nome é professor Silvio Soares e estaremos numa disciplina fantástica com vocês, que é a disciplina Ética Geral e Profissional. Uma disciplina que vocês sabem, né, que ela tem um foco bastante pesado na primeira fase da OAB, onde nós trabalharemos aí com 10% da prova, né? Nós colocamos aí 8 questões de ética geral e profissional que irão ser trabalhadas aí dentro da nossa primeira fase. E por que é importante estudar ética geral e profissional, professor Silvio? Porque, galera, podem ter certeza que isso lhe trará grandes chances já de uma aprovação, atingindo êxito e gabaritando as nossas 8 questões muito tranquilas.
Ah, mas como assim? Muito tranquilas mesmo. Nós estaremos com uma equipe aqui de grandes profissionais, de excepcionais professores que irão orientar vocês, irá dar o caminho correto para que você possa obter êxito e com certeza ser aprovados nesta primeira fase. E nessa nossa primeira aulinha, né, galera, para que a gente possa dar início aos conteúdos primordiais e importantes em uma primeira fase em ética geral e profissional, é começarmos a falar um pouquinho das legislações que vocês terão que utilizar. Legislações essas importantíssimas que a partir de hoje, como base, nesse início de curso, eu quero que você guarde ali junto da cabeceira da sua cama. Estas legislações terão que ser lidas de noite, noite e dia, para que nós tenhamos a possibilidade de gabaritarmos todas as questões relacionadas em ética geral e profissional. Primeiro passo, entendermos que nós teremos que utilizar da nossa primeira legislação, que é a Lei 8906 de 1994. Ou seja, é o nosso Estatuto da OAB, Lei Federal. Então, vamos gravar a Lei 8906 de 94. Além dela, galera, nós vamos precisar também, né, de análise no Código de Ética e Disciplina da OAB, tá? Fiquem atentos, fiquem bastante espertos, que quando nós falarmos no Código de Ética e Disciplina, observem, pessoal, que em 2016 nós tivemos esta alteração para o novo Código de Ética, né? Então, quem estiver estudando com algum material um pouquinho mais antigo, fiquem atentos para não pegar um material desatualizado. Tá? Nós estamos falando aqui, galera, certo? De um código de ética que veio a ser renovado agora, ó, há 4 anos, praticamente em 2016. Além disso, também, nós estaremos estudando o Regulamento Geral da OAB, tá? Regulamento Geral da OAB, além, né, de provimentos federais. Então nós iremos aqui no decorrer das aulas trazer alguns apontamentos em alguns provimentos federais de suma importância, principalmente os últimos provimentos federais que nós tivemos aí nesses últimos anos, e algumas orientações também trazidas pela OAB para que a gente possa o quê, pessoal? Tá acompanhando todas, né, esses trâmites e alterações atribuídas nesses últimos anos. Então eu tenho Lei 8906 de 94, Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral da OAB, além de provimentos, né, e outras circunstâncias que nós iremos trabalhar daqui para frente. E como hoje é o nosso primeiro encontro, galera, e para a gente começar aí de pé direito, né, o nosso conteúdo, nós iremos falar um pouquinho sobre o Código de Ética e Disciplina, um ponto bastante importante que é base para o nosso estudo e que já tivemos algumas questões cobradas em exames passados, que é falarmos um pouquinho da deontologia forense. O que seria essa deontologia forense, professor Silvio? A deontologia forense nada mais é que o estudo do dever jurídico, né? E ele é baseado através de alguns princípios. É claro que quando você pegar o novo Código de Ética, galera, abrir a partir do artigo 3º, vocês irão observar uma diversidade de princípios que nós temos como base aplicados à figura do profissional. É claro que aqui nós não iremos trabalhar com todos eles, mas iremos trazer os principais para que vocês fiquem atentos e caso eles venham a ser cobrados na primeira fase da OAB, nós tenhamos sucesso em acertar e gabaritar essas questões. Então vamos lá? Quais são esses princípios da deontologia forense hoje? Quais são os principais princípios que temos que ficar alertas para que a gente, o quê, pessoal? Atinja êxito e consigamos o quê? A gabaritar as 8 questões de ética. Lá, no artigo 3º, nós falamos um pouquinho do princípio da pessoalidade. O que viria a ser esse princípio da pessoalidade dentro da deontologia forense, dentro do Código de Ética e Disciplina? Ela fala assim, ó, a relação formada em cliente e advogado tem por base a pessoalidade, ou seja, uma relação eminentemente pessoal, até pelos bens jurídicos envoltos na relação, como patrimônio, família, honra, imagem e outras circunstâncias. Então notem, pessoal, que o princípio da pessoalidade, ele é aplicado diretamente na relação entre advogado e cliente. Para que haja a contratação de um profissional,
um dos princípios basilares que nós temos dentro da deontologia é a pessoalidade. Então nós temos o intuito persona. Eu ali tenho o quê, né? A escolha por um determinado profissional que irá me representar, certo? Através de um instrumento, né, conhecido como mandato, ou seja, um instrumento atribuído hoje, conhecido e chamado de procuração, para que ele possa me representar em juízo, tá? Então, o primeiro princípio que nós temos, que é bastante simples, é o princípio da pessoalidade. Além dele, também encontramos o princípio da confiabilidade, ou seja, confiança e honestidade, certo? Por quê? O profissional ele tem que transmitir essa confiança ao seu cliente, né? Não é fácil hoje, né, que o cliente busque qualquer profissional. O cliente, ele se atenta a alguns requisitos, muitas vezes indicações trazidas por outros colegas, para que ele possa o quê, né? Às vezes procurar aquele profissional. No intuito o quê, né, pessoal? Através da própria pessoalidade, com critérios de confiabilidade, nós termos a possibilidade de tornássemos um representante deste determinado cliente. Então nós falamos que é a base da relação formada entre cliente e advogado, e desta forma o rompimento desse elemento faz com que não mais se perpetue a relação. Então, galera, a confiabilidade e a pessoalidade, eles sempre estarão guiados em conjunto. A partir do momento que eu perco a confiança no profissional, infelizmente não tem como mais esse profissional me representar, seja em juízo ou fora dele, através de um instrumento procuratório, de uma procuração, de um mandato, né? Ortogando poderes a este determinado, né, advogado. Tá? Então, são dois princípios bastante simples, mas princípios esses que já foram cobrados, baseados no artigo 3º, nas nossas primeiras fases do exame da ordem. Outro princípio que eu trago bastante destaque, meus queridos alunos, dentro da deontologia forense, é o princípio do sigilo profissional. É o dever do advogado manter sigilo sobre todas as informações que tenha obtido no exercício profissional, quer seja como advogado, conciliador, árbitro, mediador ou outras funções desempenhadas na OAB. Galera, por que eu falo isso para vocês? O princípio do sigilo profissional é um dos princípios mais cobrados em primeira fase. Todas as vezes que nós verificamos questões envolvendo a deontologia forense, sempre nós tínhamos em uma das alternativas, né, um foco atribuído à figura do princípio do sigilo profissional. Então notem, galera, que o sigilo profissional ele é completo, ele é total. A partir do momento que eu transmito poderes a você através da confiança que eu tenho e da pessoalidade, né, o que acontece? Todas as informações trazidas ali só devem ser utilizadas junto àquele processo de forma devida por parte do profissional. Essas informações, elas não podem ser trazidas, tá, galera? Ou, né, colocadas a outra autoridade. Eu falo isso porque várias vezes a OAB nos cobrou questões relacionadas ao princípio do sigilo profissional. Em que sentido? Às vezes atribuindo, por exemplo, que você foi intimado como advogado por um delegado ou pelo Poder Judiciário para que você trouxesse informações relativas ao seu cliente, informações dele. Você é obrigado a trazer essas informações? Não. O advogado, ele é defendido, galera, por este princípio do sigilo profissional. Levantar a mão e falar: eu estou defendido, eu estou protegido, me desculpe, eu estou protegido pelo princípio do sigilo profissional e não trarei nenhuma informação relativa ao meu cliente. Ela é confiada a mim e ela só será repassada e atribuída dentro dos autos processuais e quando for necessário e para que seja produzida a defesa do meu cliente. E ponto final. Então não existe delegado, não existe promotor, não existe magistrado que irá retirar, certo, informações de você, profissional, em relação ao seu cliente, em virtude da deontologia forense, o estudo do dever jurídico, através do princípio do sigilo profissional. Notem, galera, que eu trouxe em destaque para vocês, bem no finalzinho aqui do nosso quadro, uma observação. Em regra, o princípio do sigilo profissional,
é intocável, ou seja, eu não posso trazer informações relativas ao meu cliente, salvo se uma das questões que possam vir a cair aí na sua primeira fase do exame da ordem falarem grave ameaça ao direito à vida ou à honra, ou que envolva uma defesa própria, tá? Galera, olha que interessante, princípio do sigilo profissional, não poderei trazer informações relativas ao meu cliente, salvo nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, certo? Ou mesmo que envolva a sua defesa própria, tá? Então, na defesa própria, ou tão mesmo grave ameaça ao direito, vida, a honra, lembre-se, galera, é uma excepcionalidade onde eu tenho a possibilidade de transmitir, de trazer informações relativas ao meu cliente. Fora essas exceções, eu devo resguardar totalmente essas informações e somente utilizá-las no momento adequado, de forma oportuna e na defesa do meu cliente. Show de bola? Uma vez eu observei uma questão bastante importante, que ela se tratava da seguinte circunstância: se essa ameaça relativa à vida ou à honra for de um parente próximo a você, certo? Então, por exemplo, se a sua esposa ou seus filhos forem ameaçados, certo? Isso poderia cair nesta excepcionalidade? Sim, tá, galera? Então, nós já observamos algumas questões relacionadas a essas circunstâncias, no qual pode cair nessa excepcionalidade, onde eu possa quebrar o princípio do sigilo profissional, tá? Então, em regra, intocável, salvo estas excepcionalidades. Dentre outros princípios também bastante importantes, nós temos o princípio da não mercantilização. Galera, isso é bastante importante, tá? Nós não poderemos vincular a advocacia com o objeto mercantil, a mercantilização. Como assim, Silvio? Como? Não estou entendendo. Galera, por incrível que pareça, a advocacia, ela não tem um cunho mercantil, um cunho de forma direta mercantil. Tanto é verdade que você hoje pode utilizar da publicidade para divulgar o seu trabalho. Mas esta publicidade, galera, ela não pode ter um cunho mercantil. Se isso for focado e observado, o profissional ele pode ser responsabilizado. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós iremos ter algumas aulas específicas trabalhando sobre a publicidade na advocacia, seja na sua advocacia individual, seja na publicidade da sua sociedade de advogados. Hoje, o Código de Ética e Disciplina, ele nos traz, galera, né, limitações para que eu possa divulgar o meu escritório, divulgar a minha sociedade, tá? Então, tomem muito cuidado. Não vincule a advocacia com a mercantilização. Tanto é verdade, até por um nível de conhecimento de vocês, que também iremos falar em alguns encontros à frente, a figura da própria maquineta de cartão de crédito. Por que eu falo isso? Nós tivemos, galera, por uma década e mais de uma década, a não utilização da maquineta de cartão de crédito como forma de recebimento dos honorários advocatícios, né? Então nós tínhamos outras modalidades de recebimento, né? Mas não tínhamos a autorização da utilização da maquineta de cartão de crédito. Diga-se de passagem, havia algumas discussões que a utilização da maquineta de cartão de crédito geraria o quê? Um caráter mercantil, mercantilista. E isso atingia diretamente um dos nossos princípios da deontologia forense. Graças a Deus, com o nosso novo Código de Ética e Disciplina, nós tivemos algumas alterações, né? Uma delas foi com a autorização da utilização da maquineta de cartão de crédito para o recebimento dos nossos honorários. Olha que coisa boa, né, galera? E uma questão que também já foi cobrada em exames anteriores e pode vir ser cobrado novamente, tá? Então, a nível de conhecimento, o princípio da não mercantilização também é um dos princípios basilares da deontologia forense. Princípio da exclusividade. O Estatuto de Advocacia prevê como sendo vetada a divulgação da advocacia com outra atividade. Galera, o princípio da exclusividade é um princípio bastante importante que também nós temos,
tá? O princípio da exclusividade, ele nos traz que a advocacia, ela não pode ser mesclada com outra atividade profissional, tá? Então, o que isso quer dizer? Que, em regra, se nós encontrarmos uma questão onde nós tenhamos, por exemplo, escritório de advocacia e perfumaria, não podemos, galera. Escritório de advocacia, né, e pastelaria, não podemos. Ou seja, a circunstância atribuída, né, ao escritório de advocacia é especial, ela é específica, ela não pode ser vinculada a outras atividades. Mas, professor, eu posso exercer mais de uma atividade? Ser advogado, por exemplo, e ser dançarino? Posso, desde que eu não divulgue, não pratique essas atividades em conjunto, tá? Então fiquem bastante atentos, já tivemos questões relacionadas a esse tema também em provas anteriores da OAB, e nós tivemos alguns alunos que pecaram, pisaram aí, né, na maionese, escorregaram e acabaram por perder questões sobre esse tema. Então, com calma, nós iremos trabalhar ele lá à frente, mas já fiquem atentos aqui a esse princípio da exclusividade. Bacana, galera? Princípio da indispensabilidade e inviolabilidade. São dois princípios também bastante tranquilos que eles já advêm, pessoal, do artigo 133 da nossa Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações do exercício da sua profissão, nos limites da lei. Então, nós teremos a indispensabilidade e a inviolabilidade. Então, nós temos prerrogativas, nós temos proteções atribuídas a esse profissional, galera, advindas da própria Constituição, advindas dos direitos e deveres que hoje encontramos a partir do artigo 7º da Lei 8906 de 94. Então, são princípios basilares que devem ser vinculados a vocês para que, caso tenhamos alguma questão relacionada ao tema, vocês se lembrem lá da deontologia forense. Outros princípios também bastante importantes que nós encontramos através do artigo 3º do nosso Código de Ética e Disciplina. Função social. A advocacia, nos termos do artigo 133, emerge a nítida função social, ainda que exercida de munus privado, tendo em vista que cumpre com o encargo de contribuir com a realização da justiça. Então notem, galera, que mesmo que o advogado ele produza um munus privado, nós exercemos uma função social, certo? Há necessidade e presença do advogado para a realização da justiça, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Lembrem-se que o advogado ele produz esse munus, né, mesmo que privado, a sua função social. Então ele está produzindo esta função pública também, tá? Outro princípio também importantíssimo que nós temos, o princípio da independência. Alguns doutrinadores até chamam esse princípio de princípio da independência técnica profissional. Ainda que o advogado exerça serviço público atingindo uma função social, este labor não vincula-se ao Estado, tratando-se de atividade profissional que deverá necessariamente ser exercida com independência. Galera, a independência técnica profissional, ela sempre será atribuída ao advogado. Ah, mas ele exerce uma função social, mesmo que seja de munus privado. Beleza, mas lembrem-se, galera, que o advogado ele sempre irá atuar dentro da causa da melhor forma possível, utilizando das melhores técnicas, das melhores defesas que ele entender necessário à figura do seu cliente. Eu sempre gosto de falar sobre a independência técnica profissional, porque eu já lembro lá também, lá à frente, de outro módulo que aqui iremos estudar, que é do advogado empregado. Porque muitas vezes você é contratado por uma sociedade de advogados, você é contratado por um escritório de advocacia. Tudo bem, professor, eu vou ter o meu patrão, eu vou ter o meu chefe, mas em relação a isso, eu perco a minha independência técnica profissional, sendo que já é um princípio da deontologia forense? Não. Por mais que eu tenha, certo, pessoal, um temor referencial, ou seja, eu tenho um poder de comando, mesmo assim, não retira do advogado empregado
a independência técnica profissional que ele tenha sobre todos os processos que ele esteja atuando. Ele sempre irá atuar da melhor forma que ele entender necessária para que ele venha ou tenha a possibilidade de obter êxito e um bom resultado ao seu cliente. Show de bola? Então notem que esses são os princípios basilares da deontologia forense que nós temos, né, como base de estudo, o artigo 3º e seguintes do nosso novo Código de Ética e Disciplina. Então esse é o nosso passo principal, é o nosso pontapé inicial para que a gente já tenha base nos nossos estudos. Para você que está começando a estudar hoje, tá? Você que está começando a estudar hoje, fala assim, poxa, é muito difícil, professor Silvio, eu não vou conseguir, cara, é muita coisa. Você vai conseguir, pode ter certeza. Então comece pela base, dando uma análise nos principais princípios no estudo da deontologia forense, para que você consiga o quê, galera? Responder qualquer questão relacionada a esse tema. Show de bola? E dando ainda continuidade na nossa aulinha de hoje, nós temos outros pontos bastante importantes também. Se nós falamos um pouco da deontologia forense, da importância, né, da função social do advogado junto ao Poder Judiciário, nós também iremos aprofundar um pouquinho sobre essas atividades, né, praticadas pela advocacia, como que elas funcionam, né, como elas hoje são aplicadas. O advogado, galera, ele tem uma participação obrigatória, ele estará de frente, ele irá representar, né, aquele que o contratar, junto aos órgãos do Poder Judiciário. Nós necessitamos, né, da função do advogado como obrigatória para assessorias, consultorias e direção jurídicas, vistar autos constitutivos de pessoas jurídicas, acompanhamento de inventários, separações, divórcios, extinção de união estável e uso capião extrajudiciais. Então notem, pessoal, que nós temos funções privativas do advogado. Quando eu falo funções privativas do advogado, meus queridos alunos, lembrem-se, são aqueles que se encontram devidamente inscritos nos quadros da OAB. Este é considerado advogado. O bacharel em direito não é advogado. O estagiário, meus amigos, não é advogado. Tudo bem, o estagiário nós iremos traçar alguns ditames e orientações para que ele possa produzir atos sem a presença do advogado, mas com a autorização deste, tá? Aqui nós estamos falando de atividades privativas do advogado, tá? Então, temos aí, pessoal, alguns pontos bastante importantes, né? Em relação a essas circunstâncias, galera, né? Nós temos o artigo 3º do próprio Estatuto da OAB, que ele nos fala o seguinte: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Exercer atividade de advocacia sujeita ao regime dessa lei, Lei 8906 de 1994, além de regime próprio, a que se subordine os integrantes da Advocacia Geral, da Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensoria Pública, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas de Estado, Distrito Federal e Municípios e das respectivas entidades da administração direta e fundacional. O estágio de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sobre a sua responsabilidade. Então, galera, o que acontece? O que nos traz o artigo 3º? Por que a leitura basilar do artigo 3º? Para nós observarmos, né, que nós teremos de frente e de responsabilidade pela atividade do advogado a figura da OAB, né? Então, para que eu possa exercer a minha atividade profissional, eu devo estar devidamente inscrito nos quadros da ordem. É claro que aqui eu peço para que vocês tenham bastante atenção. Algumas mudanças nós tivemos, né, nos últimos anos. Aqui, por exemplo, o artigo 3º fala da Defensoria Pública. O STF já posicionou nesse sentido, atribuindo que, para que você exerça a função de defensor público, não há necessidade de aprovação no exame de ordem, né? Tivemos outros provimentos também, como o provimento 167 de 2015, né, pessoal? Falando um pouquinho da circunstância, da figura, né, dos magistrados
e do Ministério Público, né? Aqueles lá de 1994 que poderiam exercer futuramente a figura da advocacia, né? Não havendo a necessidade, certo, pessoal, de buscar o exame de ordem. Então foram algumas circunstâncias e alterações que nós tivemos nesses últimos anos, mas bem tranquilas. Então notem que, em regra, eu tenho que fazer o exame da ordem. O artigo 8º e depois o artigo 9º, um falando sobre os requisitos para se tornar advogado e o outro falando sobre os requisitos para se tornar estagiário, devem ser cumpridos na íntegra, para que nós tenhamos a possibilidade, o quê, galera, né? De poder exercer a atividade privativa de advogado. Então, esses requisitos que também estão lá no artigo 8º e no artigo 9º devem ser sempre observados. Por exemplo, né? Tenho que ser aprovado no exame da ordem para que eu possa buscar a minha inscrição junto aos quadros da OAB. Eu tenho que estar o quê, né, pessoal? Com o meu bacharelado, ou seja, eu tenho que estar concluindo, já tem que ter concluído a minha faculdade, né? Eu tenho que ter o quê também, né? O meu alistamento militar, que é exigido. Então, são requisitos basilares. E, além de tudo, para que possa exercer a advocacia, eu não posso estar em um cargo ou função que gere incompatibilidade, tá? Então, tudo isso deve ser observado, que também iremos tratar com maior cautela em outros encontros. Beleza? Outros pontos importantes aqui também que nós temos nesse nosso primeiro encontro, galera, né? Nesse encontro rápido nosso aqui, que a gente poderia ficar meses e meses, horas e horas falando com vocês. A postulação em juízo é oportuno dizer que nós temos a função, né, privativa do advogado para que ele possa conduzir a representação do seu cliente. Mas é claro que a OAB, muitas vezes, ela gosta o quê, pessoal? De trazer exceções, excepcionalidades. Então é bom nós ficarmos atentos. A postulação em juízo requisita a obrigatoriedade da participação de quem? Do advogado. Então notem, eu represento o meu cliente como advogado, tá? O bacharel não representa o seu cliente. Por quê? Ele estaria exercendo uma profissão de forma indevida, porque ele não está devidamente inscrito nos quadros da OAB, tá? Então ele pode responder até pelo exercício ilegal da profissão. Então tomem cuidado com isso. Mas notem que existem algumas excepcionalidades, onde eu não tenho a necessidade de requisitar a presença do advogado. Primeira circunstância que nós temos, galera, é do habeas corpus, tá? O habeas corpus, galera, note que nós temos uma excepcionalidade, não há, né, a presença do advogado. Então, qualquer um, não é uma peça exclusiva do advogado, então qualquer pessoa pode postular um HC, tá? Então, você poderia desenvolver como estudante de direito um HC para o seu colega que está preso? Sem problema algum, tá? Não é uma peça privativa do advogado. Essa questão já foi cobrada, salvo engano, no exame 30 da OAB, tá? 30 ou 31, não me recordo agora, nós tivemos uma questão relacionada a esse tema, que o fulano de tal foi auxiliar o amigo ingressando com HC em virtude da prisão que ele entendia, né, desnecessária ou ilegal. Então notem, o HC não há necessidade. 2. Juizados especiais em causas que não superem 20 salários mínimos, tá? Então, as causas que atinjam até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogados. Professor, mas se for uma causa de 21 salários mínimos, há necessidade. Acima de 20 até 40, que é o limite da Lei 9.099 de 95, há necessidade de advogado. Notem também outra pegadinha. Nos critérios de recurso nos juizados especiais, também há a obrigatoriedade de presença do advogado. Então, eu posso ter uma causa de 10 salários mínimos sem advogado. Professor, fui lá, entramos com a ação, ganhei a ação, não precisei do advogado. Mas a parte contrária recorreu e agora eu tenho que apresentar minhas contrarrazões na turma recursal. Preciso contratar um profissional? Sim. Então, no grau de recurso, há obrigatoriedade de um advogado, independente do valor da causa. Bacana? Então, aqui embaixo, até 20, sem necessidade.
de 21 a 40 há a necessidade do advogado, ou nos graus de recurso dos juizados especiais na turma recursal também, beleza? Outro ponto importante, não há necessidade também nas ações postuladas nos juizados especiais federais cíveis de até 60 salários mínimos, bacana? Também não há necessidade em regra nas ações de alimentos, nas defesas em sede administrativa disciplinar, tá? Então, processo administrativo disciplinar, galera, não há obrigatoriedade da contratação de um profissional da advocacia, de um advogado, daquele que se encontra devidamente inscrito nos quadros da OAB. Show de bola? E o ius postulante da Justiça do Trabalho também, galera, tá? Então, o ius postulante da Justiça do Trabalho, ela é aplicada, né? Nós temos aí, né, o próprio TST se posicionando nesse sentido, só que nós temos algumas excepcionalidades. Por exemplo, no caso, né, para fins de recurso, há obrigatoriedade do advogado. Fins de recurso de competência do TST, galera, necessita de advogado. 2, ações decisórias necessita de advogado. Ação cautelar e mandado de segurança necessita de advogado. Então tome um pouquinho de cuidado, tá? Com o ius postulante, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema nesse sentido e possam vir a cair nessas pegadinhas. Vamos que vamos? Outro ponto também, postulação perante Justiça de Paz, tá? Então isso nós já tivemos um ADIM também no STF, já determinando que não há obrigatoriedade do advogado. 8, postulação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, né? Vocês vão trabalhar isso muito com professores fantásticos aqui da área penal, inclusive a professora Laila, no qual ela vai falar com calma, mas já antecipando, em regra, não há necessidade da presença do advogado.